Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde hoje nós vamos explorar uma das parábolas mais intrigantes do Evangelho de Mateus. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Fica comigo até o fim, porque nós vamos mergulhar no texto original, descobrindo curiosidades e significados que estão ocultos, que só são possíveis ao analisarmos o idioma grego antigo. E aí, está pronto? Vamos lá? Se você deseja aprender a pregar ou já prega e deseja se aprimorar, precisa conhecer o nosso curso, feito com muito detalhe e carinho para você. Nosso curso de formação de pregadores, o curso Pregador Preparado. Você vai aprender técnicas apuradas de oratória para melhorar a sua forma de falar, de expressar e de impactar com suas mensagens. Vai aprender como estudar e interpretar os textos, extraindo aqueles segredos mais escondidos de cada passagem bíblica. Vai aprender também como preparar todo e qualquer tipo de sermão, textual, temático ou expositivo, te deixando pronto, preparado para ministrar em qualquer evento e ocasião, de pequeno ou de grande porte. O link estará aqui na descrição, clique para mais detalhes e venha estudar conosco. Deus te abençoe. E vamos para o nosso conteúdo. Mateus, capítulo 25, faz parte do chamado discurso escatológico de Jesus, onde ele fala sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda. A parábola das 10 virgens serve como uma ilustração para nos ensinar sobre a importância de estarmos sempre preparados para esse momento. Então vamos ler a passagem em questão para darmos o primeiro passo na compreensão deste texto sensacional. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Mateus capítulo 25, verso 1 e 2. Eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para um ponto muito curioso, o número 10, que já está nesta parábola. O número 10 possui uma rica simbologia na Bíblia. Aparece em diversos contextos, inclusive representando uma variedade de significados. Bom, em geral, o número 10 na Bíblia tende a representar o quê? Totalidade, completude, julgamento divino e responsabilidade. Bom, voltando os olhares novamente para a parábola em questão, já temos uma divisão interessante. 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Mas o que isso significa etimologicamente? Vamos descobrir? Vamos então fazer uma análise etimológica, entender os termos originais e seus significados. A coisa começa a ficar interessante agora. Redobra a sua atenção. Quando nós começamos a estudar, temos a palavra tolas ou insensatas. Essa palavra insensatas, no grego, no original, é morai, e ela deriva do termo moros, que significa tolo ou estúpido. Já a palavra prudentes, traduzida do grego frônimos, significa sábio ou prudente. E essa distinção mostra, inclusive, a importância da sabedoria e prudência em relação à preparação para a vinda de Jesus. Mas tem uma pergunta curiosa aqui. Na época de Jesus, essa palavra tolo, insensata, ou estúpido, como queira, qual era o significado real para ela? Muito bem, ela tinha um significado mais profundo do que simplesmente descrever alguém que carece de inteligência ou de bom senso. No contexto cultural e religioso judaico, ser tolo, como é descrito no texto, tinha implicações morais e espirituais. No tempo de Jesus, ser chamado de tolo ou estúpido tinha um significado mais abrangente e espiritualmente significativo do que simples falta de inteligência ou bom senso. Era uma crítica ao caráter moral e à falta de sabedoria espiritual, bem como um alerta sobre as consequências de se viver uma vida desprovida de discernimento e de responsabilidade. Já abre aqui um leque incrível para qualquer comentário ou qualquer exposição que se queira fazer a partir deste texto. Mas aí surge mais um ponto. E as lâmpadas? Vamos ver o que é que acontece com elas e o que é que se pode extrair de aprendizado aqui? Vamos lá. O texto nos diz o seguinte: mas as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Mateus 25, verso 3 e 4. Aqui, a palavra grega para lâmpada é lampas.
que também pode significar tocha ou farol. Olha que curioso, e a coisa toma uma abrangência muito grande. E o azeite que alimenta esta lamparina? No grego, elaion. A falta de azeite nessas lâmpadas, a falta do elaion, das insensatas, simboliza aqui falta de quê? De preparação. Enquanto as prudentes estão prontas para a chegada do esposo, não é apenas azeite temporário, momentâneo, mas é para longa duração, para o tempo em que necessário for. E aí, diante de toda essa informação, vamos para o desfecho da parábola e qual aplicação podemos fazer dela. Bom, prepara agora, vamos lá. Continuando aqui a leitura, nós vamos nos deparar com 3 verbos. Você vai gostar disso. 3 verbos altamente intrigantes que, ao traduzirmos diretamente do grego, vai te surpreender. Observa só o que o texto diz e vê se você já entende quais são os verbos aí. Eu já vou te dizer. Vamos lá. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Mateus 25, versos 5 e 6. O primeiro verbo é este, tardando. O verbo tardar no grego, kronizo, que significa demorar, levar tempo ou atrasar-se. Este verbo vem de kronos, que significa tempo. E neste contexto, pasme, o esposo demora a chegar e isso cria uma situação de incerteza, de espera, servindo como uma metáfora para a exata imprevisibilidade da segunda vinda de Jesus. Ela é iminente. O segundo verbo curioso e intrigante é tosquenejaram. Tosquenejaram, do grego, não possui uma tradução direta para o português. Verdade, esse termo até não se encontra no texto original em grego. No entanto, nós podemos compreender seu significado através de um contexto e da palavra grega mistazó, que pode ser traduzida como ficar sonolento ou bocejar. E é exatamente isto que está acontecendo aqui. Essa palavra, ela exprime a ideia de que as virgens se tornaram sonolentas ou cansadas devido à demora do esposo. Ora, irmãos, isso é uma representação da fadiga e do desânimo que pode surgir enquanto esperamos por algo importante ou algo que seja imprevisível. Mas espera aí que você não perde por esperar, porque o próximo diz o seguinte, adormeceram, é o terceiro verbo, e aqui vai ficar intenso. Adormeceram, esta palavra no grego, a palavra grega para adormecer, kateodó, significa dormir, descansar ou estar inativo. Curioso, né? Nesse caso, não foram as 5 insensatas apenas que dormiram. Todas as 10 virgens acabam adormecendo, tanto as prudentes quanto as insensatas. Isso te fala alguma coisa? Enquanto aguardam a chegada do esposo, elas dormem. Isso nos mostra que mesmo sendo prudentes, mesmo estando preparadas de azeite na vasilha, azeite na reserva, as virgens também foram afetadas pela demora e pela incerteza daquele momento. Exatamente. E se você analisa o verbo comigo, vamos lá, ao analisarmos os verbos tardando, tosquenejaram e adormeceram, neste versículo nós vamos extrair uma série de significados e lições. Vamos lá. A demora do esposo, o que ela simboliza? Como eu já disse e repito, a imprevisibilidade da vinda de Jesus. E como é que isso pode afetar a nossa vigilância e a nossa disposição? Em primeiro lugar, fica claro que não existem supercrentes. Pode arrancar a capa de super-herói espiritual, porque isso não existe aqui. A sonolência e o adormecer das virgens representam uma fadiga, um cansaço, que todos nós podemos enfrentar ao longo das nossas vidas enquanto aguardamos e nos preparamos. Paulo tinha razão. Quem está em pé, olhe para que não caia. Quando finalmente o esposo chega, as virgens prudentes, e somente as virgens prudentes, estão lá, preparadas para recebê-lo. Enquanto as insensatas correm, têm até boa intenção, foram correndo comprar mais azeite. No entanto, ao retornarem, e aqui tem uma expressão que você vai gostar demais, a porta já está fechada e o esposo diz assim, escuta isso, verso 12, em verdade vos digo que não vos conheço.
Aqui você vai gostar demais dessa informação e desta curiosidade. É importante, inclusive, considerar o simbolismo cultural em torno das portas e do acesso restrito em eventos sociais nesta época. Isso é importante. Em algumas culturas antigas, incluindo a judaica, o ato de fechar a porta tinha um significado muito mais profundo do que para nós, talvez, aqui no Ocidente. Fechar a porta pode indicar que o evento ou celebração havia atingido a sua capacidade máxima ou que apenas pessoas específicas ou convidadas eram bem-vindas. No caso da parábola das 10 virgens, a porta fechada indica que o tempo para entrar na festa do casamento acabou. E as virgens insensatas perderam a oportunidade de participar das celebrações. Bom, vou abrir um parênteses aqui, isso é sério. Isso serve inclusive como uma advertência para todos nós seguidores de Jesus. Inclusive enfatizando a importância de estarmos sempre preparados e vigilantes para a segunda vinda de Jesus. Mas por que será que o esposo disse para as insensatas que chegam depois: não vos conheço? Que expressão é essa? Bom, aqui a palavra vai nos levar para um nível de seriedade maior. A palavra conhecer no grego, gnosko, ela vai além do simples reconhecimento. Ela significa ter conhecimento íntimo e profundo. Portanto, o que o esposo está dizendo quando diz não vos conheço, ele não está dizendo não apenas que não conhece as virgens insensatas. O que ele está dizendo é que ele não tem um relacionamento profundo com elas. Uau! Essa parábola ela tem de fato uma mensagem poderosa e nós devemos estar sempre preparados, com sabedoria, prudência para a segunda vinda de Jesus. A análise etimológica que nós fizemos nos ajuda a entendermos de forma mais profunda todo o simbolismo e as lições desta parábola extraordinária. E aí, gostou dessa análise da parábola das 10 virgens? Bom, meu desejo é que você tenha aprendido algo novo hoje com este estudo. Mas não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como este. Mas antes de irmos, quero deixar uma pergunta para refletirmos. Como você tem se preparado para a vinda de Jesus? Você se considera uma virgem prudente ou insensata? Faz o seguinte, deixa a sua resposta aqui nos comentários, deixa aqui uma consideração inspirada e vamos trocar ideias sobre essa mensagem tão importante. Eu só tenho a te agradecer, muito obrigado por assistir até o final este vídeo, até o próximo e que Deus te abençoe.